Minha Santa Bárbara, Senhora de mim, luz que alumia esse povo bom da Bahia. Nos livre das tempestades deste mundo, dos raios dessa vida nos protejam. Dona das rosas vermelhas, soberana, divina, assim seja. Olá, como vocês estão? Eu sou a Ava da Terra e esse é mais um vídeo para mais uma leitura oracular, uma leitura coletiva, atemporal, intuitiva. Se você tá aqui, pode ter alguma coisa para você nessa leitura. Use a sua sabedoria, o seu discernimento, perdão, na hora de assistir esse vídeo, que nem tudo cabe, nem tudo serve. Pega aquilo que serve, que cabe, e o resto você deixa pra lá, que vai chegar em quem é destino. Tá bem? Por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, colabore, custa nada, custa poucos segundos aí, um like, um gostei, um curtir e um comentário, e ajuda muito para que o canal cresça e essas mensagens do além cheguem em mais pessoas que precisam, que querem receber uma mensagem. Já tem carta pulando aqui, eu não vou aceitar, eu ainda não comecei. Hoje com o meu primeiro baralho. Vamos lá. Qual é a mensagem? O que a gente vai falar hoje? Pajem de espadas. Um aprendiz do intelecto ou um mensageiro do intelecto. 6 de ouros. Que pode ser, como tá falando de reciprocidade, pode ser uma mensagem, né? Uma mensagem Vou tirar mais uma. É uma mensagem ou é um aprendizado? O julgamento é uma mensagem. É uma mensagem que traz resolução. É uma mensagem que equilibra as coisas. Um mensageiro alguém vai vir te dar essa mensagem, esse recado, né? Pode até ser essa leitura de tarô para algumas pessoas. Mas é um recado que fala de salvação, de resolução e de reciprocidade, de justiça, de equilíbrio. Então, ou você investiu muito em algo e não teve retorno e agora vai ter, ou você sente que talvez sua vida não está equilibrada por quanto que você sofreu, investiu, se dedicou a certas coisas. E tem aqui um recebimento que é justo, é digno, é merecido, né? E vem aí de um movimento de destino, né? Os arcanos maiores falam de movimentos alheios à nossa própria vontade, alheios à nossa agência, liberdade e domínio. São movimentos externos, grandiosos. Então vem aí uma grande resolução. Rei de paus. Uma resolução que vai te permitir viver aquilo que você sonha em realizar. Não estamos falando aqui necessariamente de dinheiro ou de estabilidade, mas estamos aqui de ter
um contexto favorável para realizar no mundo aquilo que você deseja realizar. Então, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que tem muitos planos, ideias para o futuro de coisas que você gostaria de fazer e realizar, criações, arte, música, construções físicas, aprender novas coisas, construir coisas, né? Pau tem a ver com ação, tem a ver com paixão, tem a ver com vitalidade, tem a ver com realizar na matéria. Então, botar as mãos, né, na terra, sujar as mãos mesmo, né? No fundo tem o 10 de ouros, então a gente está falando sim de uma estrutura que providencia um contexto favorável para que as suas criações venham à vida. Então, às vezes você sempre sonhou em ter um restaurante, você sempre sonhou em abrir uma empresa, você sempre sonhou em aprender como trabalhar com madeira, como fazer cerâmica, como, não sei, esculpir pedra, não sei. São coisas que têm a ver com trabalhos, com esforços, mas que você sonhou, você planejou, você desejou e você não tinha um contexto favorável para criar. E você vem aí um contexto favorável, uma estrutura 10 de ouros, uma estrutura de estabilidade. Eu falei que não era, mas veio aqui no fundo do maço para falar que eu tô errada, né? Então, tem sim uma estrutura que vai ser favorável para... Peraí, aqui, gatinho, aqui, ó. Tem uma estrutura... Desculpa, gatinha precisou de uma assistência. Aqui. Vem uma estrutura por aí que vai te permitir... Essa mensagem de resolução, de equilíbrio, ela vai te trazer essa estrutura, onde você vai ter a capacidade de criar. E governar, né? O rei de paus, ele também fala de domínio, de uma certa forma, de... Domínio também né? A gente talvez possa interpretar domínio também dessa forma. Domínio é a capacidade de fazer acontecer do jeito que você deseja, né? Um reinado de fogo aí pra você, uma nova etapa num reinado de fogo, um reinado de ousadia, de vitalidade, de ação e de concretização de certas ações, de certos inícios, de certos começos. O que mais? Rainha de ouros. Tô falando que tem aqui uma estabilidade, né? Falei que não tinha, aí as cartas me corrigiram. Não, mas tem sim. Tem estabilidade, tem conforto, tem cuidado, né? Você não entra dentro de um contexto saindo de outro. Você não paga um preço para estar num contexto de realização e agência, né? Liberdade criativa. Você não vai pagar o preço do desconforto, do descuidado, do desalento. Tem aqui estrutura, tem aqui conforto, tem aqui cuidado. As de paus, se avançando aí rumo a essa nova realidade. 2 de copas. O que ele tá fazendo aqui? Que essa leitura não era sobre isso e apareceu. Muitas cartas. 3 cartas, não vou aceitar. Papa, 8 de paus e a lua. O que o 2 de copas tá fazendo aqui? O que o 2 de copas tá fazendo aqui? 5 de paus. 9 de paus, antes ia virar, não virou. 9 de paus. Mais uma para o 2 de copas. Mais uma carta, por favor, para o 2 de copas. 8 de espadas.
Tem algum tipo de interrupção aqui, você começa a entrar nessa nova realidade e de repente aparece uma conexão. Pode ser romântica, pode ser uma amizade, pode ser parece uma conexão aqui que traz uma certa disforia, eu quero dizer. É como se fosse um obstáculo de conexão, ele desconecta do resto dessa realidade, porque vem trazendo confusão, uma certa resistência e uma certa angústia. Para algumas pessoas, isso aqui é uma memória. Para algumas pessoas, isso aqui é um fantasma dentro do seu coração. Você está prestes a entrar numa fase de muita ação e muito poder pessoal, de posse do seu poder pessoal, da sua agência, e exercício dela, a capacidade de exercitá-la. E aí interpela-se aqui uma realidade de conexão confusa, que gera resistência, gera atrito e traz angústia. 3 de espadas. Sim, é algo do passado que já te machucou. Então, para algumas pessoas talvez seja alguém que volta, e para outras pessoas seja só essa memória mesmo, esse ressentimento, essa lembrança, esse trauma, essa dor que você carrega. Como não deixar isso roubar? Essa manifestação de resolução, de reciprocidade, de justiça, de equilíbrio, de abundância, de agência, né? A carta que abriu é o Pajem de Espadas, então isso sugere que você já se coloca na vida nesse momento como um aprendiz do intelecto, um aprendiz das mensagens da vida. Me dá um conselho referente a esse 2 de copas aqui, por favor. Já quero encerrar, tô querendo fazer leituras mais curtas. Rei de espadas. Conselho para o 2 de copas. A estrela. Cavaleiro de espadas. Mais uma. Do alto da montanha eu vejo um vendaval, preparo a minha casa para um temporal. Quis virar, não virou. Rainha de paus. Depois dessa tormenta eu vou me encontrar. A minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama. Mais uma, por favor. As de ouros. Uau. O conselho aqui é, primeiramente, esteja em posse do seu intelecto, esteja em posse da sua racionalidade, da sua sagacidade, da sua habilidade de estratégia. O Rei de Espadas, no fundo do deck, tem o 9 de ouros, com o Pajem de ouros, o 6 de copas, As de copas, Rei de copas, 10 de copas. O Rei de Espadas, ele sabe muito bem quem ele é. Ele sabe o que ele traz para cada interação, para cada momento. Ele pode ser visto como duro e como frio, e nas sombras ele pode ser duro e pode ser frio. Mas ele tem uma mente refinada que permite que ele viva a vida dele com inteligência, eu diria até uma certa malandragem aqui com a estrela, porque você ter conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Então, não é sobre o quanto você sabe, mas é o quanto você consegue aplicar aquilo que você sabe. O quanto que aquilo que você sabe se faz útil na sua vida, nas suas ações, na sua maneira de governar os seus próprios passos. Então, a gente tem aqui 2 reis.
que são meio opostos, né? Porque espadas é o elemento de ar, paus é o elemento de fogo. Então tem essa coisa do frio e do calor, tem essa coisa dos opostos. Mas o rei de espadas saiu na posição de conselho para essa confusão que se apresenta aqui como um obstáculo num momento de materialização e como posso dizer, realização, né? Tem uma porta se abrindo, tem uma grande resolução chegando de algo que você pediu, você desejou, você sonhou e mais do que tudo, você merece. Você sai do pajem de espadas para se tornar o rei de paus com a rainha de ouros, que é uma habilidade de agência, de movimento, facilidade de movimento, ao mesmo tempo que você não está desconectado. Você está firme na sua convicção de si mesma, né? E tem, quando eu falei que não vai faltar cuidado, não vai faltar carinho, é até de você mesma para você mesma. Porque quando você sabe quem você é, novamente, você cuida, você se dá valor. Né? Isso não tem a ver com skincare. Claro que é muito gostoso passar creminho no rosto, na perna, eu gosto também. Mas se cuidar e se amar tem a ver também com um profundo trabalho interno, de alma, esses esforços que a gente faz, inclusive aqui com o tarô, que é olhar para si mesma de uma outra perspectiva, para ver o que a gente consegue mudar, trabalhar, crescer e melhorar, né? Então, tem uma grande porta que se abre, uma grande resolução que te sopra, te envia, uma coisa assim muito rápida, que muito... Talvez como um milagre, algo que aconteça do nada, que você não tá esperando, não saiu a torre, mas eu sinto um pouco a energia da torre aqui, dessas coisas de repente, né? De repente, você tá ali sonhando, pensando, planejando, observando o que você visualiza como justo para a sua vida, que você acha que você merece. E de repente vem o milagre, a resolução, a salvação acontece e você se vê entrando numa realidade onde você consegue agir, onde você tem liberdade e agência para agir da maneira que você julga necessária e correta, realizando coisas que você sempre quis realizar, tendo contexto e as circunstâncias muito, muito auspiciosas e positivas nesse sentido, para você realizar algo. Mas se impõe aqui como um obstáculo, uma lembrança do passado, de uma conexão que te machucou, que tirou sua paz, porque é confusão, gritaria, tiro, porrada e bomba, resistência, você ter que defender o seu chão, e a angústia que fica, né, dessa dor, dessa traição, desse momento de ter sido usada, enganada ou simplesmente ludibriada, né? E aí eu falei, qual o conselho? E veio primeiro o rei de espadas. Então, se precisar, corte, mas tem uma taróloga que eu gosto que falou outro dia, a rainha de espadas corta, o rei de espadas ele nem vai. Então, entender que você tem sim a plena capacidade para entender, discernir e escolher como você quer viver a sua vida e como você quer ver o mundo. Aí temos a estrela com o cavaleiro de espadas. O conselho é siga em frente confiando em si mesma, mas confie também naquilo que te move, naquilo que te protege, nas forças maiores nas quais você acredita. Talvez o conselho aqui seja equilibrar. Parece que você é uma pessoa que tem um intelecto muito refinado. Eu já falei isso, né? Mas eu vejo aqui muita sagacidade mental, muita rapidez,
Sagacidade mental parece tautologia, né? Eu acho que é. Mas, assim, uma capacidade mental realmente muito potente e ágil, né? Uma qualidade de muita agilidade, rapidez, fluidez, né? E a estrela é uma carta que representa o signo de Aquário também, que é um signo de ar. Então, a gente tem aqui o elemento ar muito forte, né? Então, novos ventos. Confie nos novos ventos, confie nos seus próprios ventos. Mas tem uma coisa aqui, sim, de... Tem uma coisa fina, delicada, como se fosse um potencial que é um fio. Sabe aquela coisa de, né, o ciclo, né, das águas que a água evapora, ela sobe, ela forma as nuvens, e aí ela chove, aí ela cai, ela volta para o rio e ela vai evaporar de novo. Então, é um pouco disso, assim. Perceba a sua mente, o seu intelecto. Enxergue a sua grandeza, o seu potencial, enxergue a proteção que te guarda e te guia. Mas tem uma coisa aqui de estar atunada, qual a palavra? Afinada, né? Para algo muito, muito singelo e muito simples. Talvez até um pouco frágil, que pode mudar tudo. Eu também não tô entendendo muito, mas para quem for essa mensagem, a pessoa vai entender. É aquela coisa da butterfly effect, né? As asas da borboleta batem lá do outro lado do mundo e aí aqui desse lado causa um furacão. Eu tava assistindo uma série que eu, assim, recomendo milhares de vezes, a série dos dinossauros no Netflix. E quando eles vão falar do asteroide que colidiu com a Terra e causou a extinção em massa da grande maioria dos dinossauros e só nos deixando os pássaros, eles explicam que lá longe, não sei nem onde é, eu acho que é no nosso sistema solar, eu acho que é no nosso sistema solar, não acho que é em outro. Eu não vou saber direito aonde originou. Mas eles falam que o asteroide que caiu aqui na Terra e causou a extinção massiva da grande maioria dos dinossauros, ele saiu de um cinturão, de uma órbita de asteroides em algum outro lugar e viajou muitos, milhares e milhares de quilômetros, né? E foi por conta de uma pedra, um asteroide, uma coisa fora de curso que bateu e chocou ali, quebrou, e aí os pedacinhos saíram apenas flutuando, né, na grandeza espacial e a velocidades bizarras e que, enfim, impactaram a Terra com o peso de várias bombas nucleares. Então, é sobre isso, sabe? Essa finura do acaso, que pode ser lida e percebida pela mente e balanceada, equilibrada com as suas ações e suas escolhas de movimento, gerando aí uma porta que se abre, uma nova chance aqui, um convite, uma mensagem, um novo início, né? A gente tem essa mensagem aqui. Então, a minha pergunta foi, né, para fechar, qual é o conselho para não deixar que essa dor, esse ressentimento, essa conexão que tira a paz, para que isso não atrapalhe esse momento de materialização de algo grandioso e muito auspicioso na sua vida? E a resposta veio: perceba, analise, perceba, observe
assim, o singelo, pequeno, simples das coisas. E tente surfar nessa onda, tente se calibrar e se balizar por isso, não pelas grandes coisas, não somente pelas grandes coisas, mas também pelas pequenas, singelas, simples, frágeis, finas, que quando trazidas para esse equilíbrio, quando colocadas no lugar certo, elas têm um papel essencial, excepcional, grandioso, e que traz grandes frutos. A gente sai do As de Ouros para o 9 de Ouros. E ainda tem Pajem de Ouros aqui. Finalizando, a gente abriu com Pajem, fechamos com Pajem. Então, realmente, é uma temporada e é uma era de realização, de novas oportunidades, de viver uma nova realidade, viver um milagre. Para algumas pessoas, assim. E o conselho é: observe, esteja atunada às singelezas da vida, às pequenezas, às singularidades, a fineza, a finura do que o universo nos proporciona. Porque se a gente consegue balizar com isso, se a gente consegue se colocar no meio disso e usar isso a nosso favor, eu acho que a astrologia está muito nesse lugar, né? As coisas lá fora, elas... Os astros, o que eles dizem, eles não estão necessariamente ditando como a gente deveria viver a nossa vida, mas eles nos revelam e sugerem movimentos. E aí, se a gente olha para isso e a gente consegue pegar essa onda e surfar nela, a gente não é engolida por ela. A gente não fica tentando criar o nosso próprio momentum, a nossa própria velocidade, a nossa própria gás e coragem. A gente pode usar uma força que já está disponível para implementá-la na nossa própria vida. E para isso a gente tem que observar essas forças, a gente tem que entender essas forças. Então, aqui veio muitas espadas, fala de intelecto, fala de mente, mas veio a estrela também, que, como eu falei, né, é ligada ao signo de Aquário, é ligada ao elemento de ar, mas a estrela também fala muito de espiritualidade. Então, é um equilíbrio. Aqui tem que ter um equilíbrio entre a materialidade e a fé, um equilíbrio entre a racionalidade e a intuição, um equilíbrio entre aquilo que você vê, aquilo que é perceptível aos olhos e observável, e aquilo que você conclui, que você lê e você interpreta a partir destes sinais materiais, reais, racionais. Um beijo, que essa leitura ficou enorme, eu espero que tenha ajudado. É muito bom estar aqui. E a gente vai se ver logo. Tchau.